Bom, então em relação à homeostase, como a gente já vinha falando, né, ela vai envolver no nosso organismo equilíbrio em relação a uma série de processos metabólicos, né? A própria concentração de água, né, o que vai regular a entrada e a saída de água no nosso corpo. A gente sempre vai falar em balanço hídrico, né, que a gente vai discutir um pouquinho melhor daqui para frente, mas a quantidade de água que fica no nosso corpo não é pura e simplesmente a entrada e a saída, né? Quantos processos que vão acontecer no nosso organismo que vão permitir que a água que entrou, né, seja metabolizada, né, faça parte dos processos metabólicos onde ela vai ser requerida, o quanto vai ser estocada e armazenada, o quanto vai ser gerada de atividade metabólica, quanto vai ser eliminado, né? Então, a gente tende a visualizar só como se fosse uma entrada e uma saída, né, uma perda de quanto entrou, um resultado, perdão, um saldo final do quanto entrou e quanto saiu, mas envolve muito mais do que pura e simplesmente isso. O próprio equilíbrio térmico, né, que foi o exemplo que a gente discutiu ainda há pouco, né, regulação de valores de pH, o pH é um dos fatores extremamente importantes no nosso organismo, né? A gente tem uma manutenção, por exemplo, de um pH sanguíneo que varia muito pouco, a faixa de variação dele é muito estreita, se a gente comparar, por exemplo, ao pH do sistema digestório, onde a gente tem blocos diferenciados, né? Então, essa imagem aqui ela vai representar muito bem o que significa, né, a homeostase, que é exatamente essa condição de equilíbrio. E aqui é só uma imagem que está nessa apresentação, essa imagem não está na apostila de vocês, tá? Eu coloquei na apresentação aqui só para a gente ilustrar, né, a respeito do que está sendo falado, sobre alguns processos que tem a ver com a nossa homeostase. Um deles, por exemplo, é como o pâncreas vai atuar na regulação da nossa glicemia. Né? O pâncreas ele produz dois hormônios, que são a insulina e o glucagon. A insulina é o mais conhecido, né, de todos, o glucagon acaba sendo um pouco esquecido ali, mas os dois vão atuar na manutenção da glicose, da concentração de glicose no nosso sangue. Então, se é necessário mais glicose, se é necessário menos glicose em determinados momentos, tá? A própria distribuição de calor pelo sangue, que foi o fator que a gente comentou ainda há pouco, né? Como que os rins vão ajudar no processo de regulação de equilíbrio de água no nosso organismo, né? Você vai precisar eliminar mais água ou eliminar menos água, né? A própria evaporação da água pela nossa pele através do suor, quando é que ele é necessário, em maior quantidade, quando que não é necessário, né? Então, contração da musculatura, existem determinados momentos onde o nosso tônus muscular é exigido de maior forma, tá? Como que o hipotálamo regula a temperatura, pressão, né? Osmorregulação do nosso organismo, né? Então, assim, quantos processos dentro do nosso corpo vão envolver justamente essa condição de equilíbrio. Na verdade, o nosso corpo precisa desse equilíbrio. E mesmo que você tenha um quadro de uma insuficiência em determinado órgão, existe outro órgão na tentativa de suprir, né? Ah, isso vai ser bom, né? Então eu tenho como se fosse um órgão step dentro do meu organismo? Não. Né? Os nossos órgãos eles estão ali preparados, cada um para a sua função. Mas a gente começa a ter, caso aconteça algum problema em outro, muitas vezes um órgão tentando suprir a ausência de outro. Né? Vou dar um exemplo bem comum. A vesícula biliar. Né? O fígado ele é o responsável por produzir a bile, que vai atuar lá no intestino, fazendo a digestão das gorduras. Mas o fígado produz a bile e armazena na vesícula. Só que existem determinadas pessoas que precisam fazer a extração, precisam fazer a retirada da vesícula. A falta da vesícula, né, vai ser um fator complicador para o organismo inteiro, né? Essa pessoa vai ter problemas muito sérios, né? Bom, consegue-se sobreviver sem a vesícula, mas você começa a sobrecarregar o fígado. É por isso que quem faz a extração da vesícula precisa diminuir a ingestão de gorduras. Né? Então, assim, você tem uma compensação.